Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mércia, estou representando o grupo de professores da escola que eu trabalho, é a Escola Luiz Ovaro. Nesse período de suspensão de aulas e de isolamento social, a gente elaborou uma sequência de atividades baseada no gênero lenda. Eu já fiz um vídeo, a professora Juliana fez o segundo vídeo e agora estou fazendo o terceiro. Qual que é a intenção da gente com essa sequência? É que no final das videoaulas vocês consigam fazer uma lenda e mostrar pra gente. Só que todos os passos precisam ser seguidos criteriosamente, com carinho, para que a gente chegue numa lenda legal, uma lenda boa, tá? Eu queria antes retomar um pouquinho do que a gente já fez aqui. Vamos lá? Ó, eu lembro que no primeiro vídeo a gente fez o quê? Ó, um resgate do conteúdo. Lembra? Ah, Pro, o que é o resgate do conteúdo? Bom, na sala de aula, antes da suspensão, a gente já tinha apresentado o gênero lenda para vocês. E aí tinha essas características aqui, ó, tá? Que é a origem, o título. Então, toda vez que a gente lia uma lenda, a gente preenchia a tabela, tá? Se vocês tiverem dúvida ainda sobre isso, é só voltar no vídeo 1, que lá tem todas as explicações, tá bom? Depois que a gente fez o vídeo, eu deixei uma tarefa para vocês, que era fazer uma tabela. Uma tabela como se fosse a brincadeira do stop, só fazer as colunas. Não era para escrever nada, era só para colocar a tabela em branco lá nos comentários, tá bom? Ficaria mais ou menos assim. Pedir para vocês tirarem foto e irem enviando. Ah, Pro, mas para que tirar foto? É porque se vocês não registrarem e mandarem pra gente, não tem como saber se vocês estão entendendo. E se a gente precisa explicar de um jeito diferente. Então, a gente precisa desse retorno de vocês. Faz a atividade, tira a foto e coloca aqui nos comentários, tá bom? No segundo vídeo, a professora Juliana, ela fez junto com vocês o preenchimento coletivo baseado na lenda da Baiomi, que eu tinha já contado para vocês uma semana antes e tinha colocado no grupo do Facebook. E aí a professora Juliana fez junto com vocês. Depois que a tabela foi preenchida, ficou mais ou menos assim, olha. Todos os campos da tabela foram preenchidos. E aí a professora, que estava representando o grupo do 5º ano, ela pediu para que vocês fizessem mais uma tarefa, que era o quê? Acessar os links que iam ficar abaixo nos comentários, que eram 3 lendas. A lenda da Vitória Régia, a lenda do Boto Cor-de-Rosa e a lenda da mandioca. Vocês tinham que acessar esses links e fazer a análise das 3 lendas. Então, o que hoje nós vamos fazer? Nós vamos fazer a análise juntos, tá bom? Ah, Pro, mas eu já fiz. Só que hoje a gente vai fazer uma correção. Vamos ver se a gente pensou igual, tá? Antes da gente fazer essa análise junto, queria lembrar uma coisa muito importante. Primeiro, lenda não é uma história totalmente real, 100% real, tá? Ela se utiliza de fatos, objetos ou elementos da natureza que existem e contam de uma maneira um pouco fantasiosa. Porque na época que algumas das lendas foram criadas, não existia como provar o surgimento de algumas coisas. Então, um foi contando para o outro, que foi contando para um, que foi contando para o outro, e cada pessoa que conta aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, e é por isso que a gente encontra tantas versões da mesma história. Até aquela que eu contei para vocês da Baiomi, tem várias versões. Mas hoje nós vamos fazer a análise dos links que foram colocados aqui no canal, tá bom? Independente de outras versões, a gente vai trabalhar com as que foram indicadas pelo grupo, tá? Bom, vamos começar com a lenda da Vitória Régia. Eu imprimi só para vocês lembrarem o que é Vitória Régia. Não dá para fazer um resumão da história, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo.
Mas o que a gente pode levantar dessa história? Primeiro, na contação de histórias, ficou claro o título, que era A Lenda da Vitória Régia. Ficou clara a origem? Sim, a pessoa falou que era indígena. E o cenário falou? Falou que era de uma tribo. E quando aconteceu? Ficou um pouco subentendido, mas a pessoa colocou uma marca temporal lá, colocou há muito tempo atrás. Então tinha um conflito, um problema a ser resolvido? Sim. Foi apresentado a solução desse problema? Sim, que era a transformação da Índia numa estrela, só que numa estrela do rio, né, que é a Vitória Régia. E qual a intencionalidade dessa lenda? Explicar o surgimento dessa planta, certo? A lenda do boto cor-de-rosa, indicada aqui no grupo, deixou algumas lacunas, deixou alguns pedaços incompletos, tá? Por exemplo, no vídeo que a gente assistiu, tem o título, tá? Tem a origem? Não tem, mas quando o narrador fala, ele fala que tudo aconteceu na Amazônia. Então a gente deduz que é no Brasil. Mas ele não deixa explícito, ele deixa a gente interpretar. Ele fala quando aconteceu a lenda? Não. Ele mostra um problema, um conflito? Não. Resolução? Não. A intenção? Não. É para isso que a gente vai fazer um próximo vídeo falando só sobre revisão, para a gente não deixar as nossas lendas assim, cheia de lugares para a gente ficar imaginando. A gente quer a história completa, tá? Vamos lá. E a última lenda é a lenda da mandioca. Bom, tinha título? A narradora colocou? Sim. Tinha origem? Ela fala que é indígena. E ela fala o cenário? Fala que era uma tribo. Mas fala quando? Ela começa a contar a lenda assim, olha, era uma vez... O que tem de estranho aí? Era uma vez é uma expressão que a gente usa quando vai escrever conto de fadas e não lendas. Então é um equívoco essa expressão. Tem outros equívocos também nesse vídeo que a gente vai tratar na próxima aula. Mas retomando aqui, tem um conflito? Não. Mostra uma resolução? Também não. Mas tem uma intencionalidade? Tem. Que é o quê? Explicar o surgimento da mandioca. Bom, a nossa videoaula está acabando. E como todo fim de videoaula tem uma tarefa para vocês, tá? Qual vai ser a tarefa da próxima semana? Tchan, tchan, tchan. A produção da lenda, enfim, chegou. Ô, Pro, mas como é que eu começo a escrever? Bom, tem os vídeos que explicam, mas a primeira coisa que você deve fazer, para ficar mais fácil, você faz assim, você pega aquela tabela, preenche tudo primeiro, escolhe quem vai ser seus personagens, onde vai acontecer a história, qual vai ser a origem, vai ser escocesa, vai ser dinamarquesa, vai ser brasileira, vai ser africana, vai ser uma lenda urbana. Escolhe o conflito, qual o problema que vai ter e que vai ser solucionado. Você vai explicar o surgimento de alguma coisa? Então você faz esse roteiro primeiro e depois você escreve, e fica muito mais fácil, tá? E aí, depois de escrito, lindo, maravilhoso, aquela letra maravilhosa, você tira uma foto e coloca aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de colocar a sua série, não esquece de colocar o seu nome, porque muitas vezes você está usando o Facebook da sua mãe ou do seu pai. E não esquece de colocar o nome do professor, porque senão a gente às vezes não consegue identificar de quem é a postagem, tá bom? Para que vai servir essa produção? Bom, semana que vem ou no próximo encontro, a gente vai fazer uma revisão de alguns textos. O que é essa revisão? Nós vamos pegar alguns modelos de texto e vamos ver onde a gente pode melhorar, tá bom? Então, qual que é a tarefa? Produção de texto da lenda.
volta no primeiro vídeo, volta no segundo, volta a esse, assiste de novo para ver como é que faz a produção, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.